Olá! Nós hoje vamos falar sobre o amor, a grande ação dramática da humanidade. Hoje é a nossa live número 9. 9 para quem estuda os números, né? O 9 tem um símbolo de fechamento de ciclo, porque depois de 9 recomeça, né? 9, 10, 11, 12. Aí 19 vira 20, depois 29 vira 30 e assim vai sucessivamente. É interessante que veio a fluir esse tema do amor. O amor é infinito e o 9 tem esse símbolo de infinito e universal. Achei bem interessante. Só não vou dizer que é coincidência, que é por acaso, porque eu não acredito nisso. Acredito que as energias, que a espiritualidade, que tudo está em conjunto, tudo está em harmonia, e quando você se relaciona com a profundidade das coisas, com a mística das coisas, ela se relaciona com você também. É o meu conceito que eu defendo que é inclusive dá o nome à minha produtora, Arte Enculturada. Para quem não conhece, em primeiro lugar, essa é a live do Não Morra Sem o Teatro, porque no céu Deus pode pregar uma peça, que é um evento da minha produtora, Arte Enculturada. E fechando o parênteses do Não Morra leva ao teatro pessoas que nunca foram ao teatro, apresenta o teatro de pessoas que não têm tanta convivência ou experiência, ou pessoas que têm curiosidade, querem se aprofundar mais, mas não necessariamente são pessoas que têm o teatro, a arte como ofício, mas sim querem se relacionar com esse aspecto, com essa característica, com essa energia, com essa perspectiva. Enfim, as pessoas querem se relacionar com a arte de alguma forma um pouco mais. Então esse projeto é para isto. E todo o meu trabalho, na verdade, gira um pouco em torno disso, né? E eu sou atriz, eu sou formada também em jornalismo, em publicidade, também em coach para desenvolvimento pessoal, uso tudo essas coisas para este fim de desenvolvimento pessoal através do teatro, porque é o que eu mais amo, né? O que eu mais não vou dizer que eu sou uma grande entendedora, mas é de todas as coisas que eu estudo, é a que eu mais gosto de estudar. Portanto, é a que eu mais tenho coisas a passar, uma vez que eu estudo mais. Mas, enfim, a gente vai aos poucos aprendendo e ensinando e aprendendo e passando, como a gente já falou na outra live do Dia do Mestre, né? E, enfim, muitas vezes o nosso mestre interior é a voz que nos conduz ao aprendizado, nos conduz ao maior conhecimento. Então, voltando ao que eu estava dizendo, fechando esse parênteses aí para explicar para quem está chegando, para quem nunca assistiu, fecho esse parênteses, fecho esse parênteses. E vou agora continuar falando sobre a teoria da arte culturada, que é o entendimento de que existe um espírito comum a todas as coisas, pessoas, animais, objetos, porque tudo é natureza, tudo tem uma energia, né, baseado um pouco na física quântica, e também baseado no conceito teológico de enculturação, que é a ideia de que você tem que atravessar as culturas, atravessar os preconceitos, os julgamentos, as críticas, para você ir lá no profundo das coisas, no espírito das coisas, onde aí sim a gente pode se comunicar de igual para igual. E eu tô explicando isso nessa live porque eu acho que tem a ver com o que eu vou dizer, com os recortes que eu fiz sobre o amor. Certo? Então vamos começar. O primeiro ponto que eu separei é explicar para vocês o que é a ação dramática, né? Talvez quem já tenha assistido as outras lives já tenha já visto, lido alguma coisa, mas eu estou sempre falando para quem está chegando. E a ação, drama, quer dizer ação. E a gente vê, né, a gente separa filme de drama, filme de comédia, filme de suspense, mas isso é uma palavra no senso comum, tá?
Que nem a gente tem palavras para o senso comum, por exemplo, ai, fulano não tem personalidade. Existe alguém sem personalidade? Não, você está querendo dizer que a pessoa não tem opinião própria, que a pessoa é Maria vai com as outras, que ela tem dificuldade de expressar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela é um pouco mais tímida, né? Enfim, mas não significa que a pessoa não tenha personalidade. No fundo todo mundo sabe que todo mundo tem personalidade. Então, assim, essas palavras que a gente pega no DVD, no filme, olha, filme de suspense, filme de comédia, filme de drama, filme de ação, são palavras do senso comum. Agora, tecnicamente, drama quer dizer ação. E a arte cênica, a arte da cena, é a arte do movimento, das coisas que estão acontecendo. Então, isso é a dramaturgia, a escrita da ação. Então, a ação dramática é o movimento. E o que seria esse movimento especificamente? Por exemplo, é justo aí que a arte cênica entra, porque ela vai fazer o ator, os diretores, os profissionais da arte cênica, eles têm que observar os movimentos das coisas, o movimento da vida, da natureza, das pessoas, do tipo de pessoa, dos relacionamentos e como essas coisas acontecem, como esses relacionamentos se dão entre si, quais são os fenômenos, né? E a gente vai estudar e se aprofundar nesses movimentos, tentar dar nomes, padrões, enfim, qualquer coisa que ajude a gente a se organizar diante disso, certo? Então, a ação, drama é ação e é movimento. Então, o que acontece? Não dá pra gente dizer com palavras, porque as palavras, de certa forma, são estáticas, são imagens. Aí, quando a gente quer falar de uma coisa mais profunda, a gente escreve cenas, descreve histórias, né? Então, as metáforas estão aí para isso, né? Por isso que muitas vezes, muitos autores usam histórias, metáforas, parábolas, para poder explicar, para poder falar, porque as palavras em si, o raciocínio lógico em si, ele não dá conta, ele precisa da inteligência simbólica, ele precisa das imagens do inconsciente. Então, e essas imagens do inconsciente, elas não são plásticas, elas não são lineares, elas estão em movimento, elas são recheadas de sensações, de pensamentos, de personalidade, de significados diversos. Então, a arte cênica ela te permite construir esse mundo maior do que outras formas de falar, outras formas de se expressar. Então, falando, né? Então ela tem essa característica de ser simbólica, de construir, usar símbolos. Quando eu escrevo um personagem, eu não estou escrevendo uma pessoa, estou escrevendo o que aquela pessoa significa. Quando eu escolho um cabelo, eu escolho uma cor, eu não estou escolhendo uma cor levianamente, eu estou escolhendo o que aquela cor significa. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quando a personagem pensa numa personagem triste, provavelmente ela está num dia de chuva. Quando o autor quer mostrar, na maioria das vezes, que a personagem está triste, você vai ver muitas mocinhas e mocinhos chorando, escorrendo a água da janela do carro. Por quê? Porque isso passa para o seu inconsciente o choro, a tristeza, o lamento, a mágoa, a dor. Está sempre nesse lugar aí, né? E a água é um símbolo disso, universal. Ou então, na praia, eu posso usar a praia, a pessoa se joga no mar, quer dizer, ela está se jogando nas emoções, porque a água também tem esse símbolo de emoção. Então, é assim que a gente fala cenicamente, porque essa mensagem chega mais rápido para as pessoas e não chega na razão, chega no sentimento, no espírito, na alma, chega num lugar mais profundo. Então, chega talvez... eu vou me arriscar a dizer que chega no amor. Mas, enfim, eu vou explicar isso melhor. E agora, objetivamente, o que é a ação dramática? É exatamente esse movimento, essa sensação cheia de pensamento, de sensação... Não é uma sensação, é um conjunto de coisas que você sente em determinado momento quando você passa de um estado para outro. Por exemplo, eu estou aqui fazendo a live, falando com você e de repente alguém abre a porta. Então eu passei de aqui, falando, focada no que eu
tenho a dizer nas minhas anotações, pensando se vocês estão entendendo ou não, se eu estou sendo audível ou não, quando de repente eu escuto barulho na porta. E aí eu saio desse estado para um estado de suspense, surpresa e busca de entendimento de algo estranho. Aí, entre esse primeiro estado e esse segundo, aconteceu alguma coisa. E a arte cênica se dá nesse momento. Essa é a ação. Essa passada de um estado para o outro é esse movimento que acontece no meio do caminho. Então é aí que mora a narrativa do teatro, a narrativa É aí que mora a narrativa do teatro, que mora a narrativa da história cênica. Nesses movimentos, eu vou escrever cenas, eu vou escrever acontecimentos que dê conta de passar para quem está assistindo toda essa revolução de coisas que acontece dentro da história, no espírito da história. Então, na verdade, há quem diga que, por exemplo, os personagens, a narrativa, o cenário, o figurino, são só o corpo da história. Na verdade, o que interessa é o espírito da história. É o que você sente quando você está dentro daquela história, ouve aquela história. E se derrubar todas essas coisas, tirar um personagem, tirar um figurino, tirar a roupa, você pode tirar qualquer coisa da história, mas você tem que manter aquele espírito da história. Se você manter, tudo bem, você contou a história. Então, isso é para primeiro plano, isso é a ação dramática, essa grande questão, a grande travessia. Eu vou dar um exemplo prático. O Wash Whedon, se não me engano, se é o Wash Whedon que fez isso, acho que é o Wash Whedon que fez isso, e ele convidou o Peter Brook também. O contrário, gente, desculpa, o Peter Brook é que fez uma montagem do Hamlet e ele convida o Wash Whedon para participar numa parte. E ele monta o Hamlet sem cenário, sem figurino, e o Hamlet é um príncipe dinamarquês, até então interpretado por atores brancos. E ele quebra essa regra e convida um ator negro para fazer o Hamlet. E as pessoas questionaram, mas o Hamlet é um príncipe dinamarquês. E ele diz e fala, sim, mas esse ator tem a alma do Hamlet. Então é por aí que a gente vai na arte cênica. E aí a Ofélia, mas a Ofélia também, uma mulher de pele alva e religiosa e não sei o quê, e papapá católica. E ele escolhe uma atriz indiana que também que é religiosa, porém não católica, mas ele quer saber a essência do religioso. Então, para ele não importa a aparência, importa a alma, importa o conteúdo das coisas, o que está no profundo das coisas, não a ponta do iceberg, mas o início do iceberg. Então é nesse lugar que a arte cênica mora e acontece, nesse lugar do profundo. E é isso que diz o nome arte enculturada, voltando na volta que eu dei, que é dentro e a cultura que está dentro das coisas, ou seja, que atravessa a cultura. E também é uma brincadeira, né? Arte enculturada, tipo, não é cult, não tem interesse de ser elitista, assim, de falar com todas as formas e pessoas de todas as línguas, etnias e religiões e religiosidades e pensamentos, porque acho que no fundo de todas as coisas nós somos pessoas, somos seres que simplesmente querem amor, querem amar e sermos amados. Então, eu vou pedir licença ao Shakespeare e ao Hamlet e dizer hoje que ser ou não ser não é a questão. Vou dizer que a questão é ser ou não ser amado. É uma licença poética, tá, gente? A questão é ser ou não ser amado. Eu vou trazer agora, eu ia botar no final, mas tô achando que é interessante colocar esse texto aqui para agora, já que a gente está falando de profundidade. E aí depois eu vou trazer alguns personagens e alguns contos da literatura brasileira e universal para representar esse lugar do amor, né, e falar
Então, eu resolvi escolher um livro bíblico que é... Mas, gente, eu tô escolhendo a Bíblia hoje, porém, eu leio todos os tipos de livros que sejam espirituais, que tenham um propósito de te levar para um lugar mais profundo. Nesse caso, como eu conheço mais a Bíblia, provavelmente eu vou escolher mais a Bíblia algumas vezes. Porém, eu leio um pouco de tudo. Eu leio algumas teorias do budismo, eu leio a história do tarô, eu leio numerologia, eu leio um pouco de tudo porque a minha pesquisa é chegar onde todas essas coisas têm em comum. Essa é a minha vontade, né? Então eu vou lendo um pouco de cada busca e citei esses, mas tem vários outros e outras coisas, inclusive, que não são especificamente de rituais religiosos, né? São outras formas de busca de respostas, outras formas de busca de contato com o mistério, com o profundo, com o místico. E então a minha pesquisa, todo o meu trabalho se dá nesse campo. E então eu tento dialogar a arte com a profundidade da arte, com a profundidade da espiritualidade, com a profundidade da matéria. Então esse é meu caminho e é o que eu gosto de estudar, é o que eu gosto de fazer, então naturalmente é o que eu gosto de ensinar para quem quiser aprender, para quem não quiser tudo bem, faz parte. Então hoje eu escolhi um texto que me tocou muito quando eu li e com uma licença poética, para ficar mais forte, eu vou fazer uma licença poética, porém com coerência. Nos escritos bíblicos tem várias vezes escrito e repetido que Deus é amor. Então eu vou ler o livro de Tiago, que é do Novo Testamento, né? A Bíblia tem o Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento antes da vinda de Jesus Cristo e o Novo Testamento conta a história depois da vinda de Jesus Cristo. Então eu vou... E apesar de ser um livro de origem da cultura judaica, não é o livro diretamente que inspira a religião judaica. A religião judaica tem outra forma de olhar e de ler. Eles também se pautam no Velho Testamento e, se eu não me engano, eles contam os anos, né, sem datar com a vinda de Jesus Cristo, como a maioria do Ocidente data. Só uma pequena curiosidade. Bom, mas se eu estiver errada, podem me corrigir, tá? Porque são coisas que eu tô falando de coisas que eu li e lembro nesse momento, né? Posso ter entendido errado também, não tem problema. Qualquer coisa a gente dialoga aqui, porque eu vou querer sempre entender mais. Então, esse aqui é o livro de Tiago, número 4, vou ler do versículo 1 ao 4, substituindo a palavra Deus pela palavra amor, porque segundo os próprios mesmos escritos, Deus é amor. Então, nesse momento, eu, em vez de ler Deus, vou ler amor, tá? Então, lá, Tiago 4, de 1 a 4. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Tenho que dar mais um detalhe antes de ler. Eu estou lendo numa tradução que se chama A Mensagem, Bíblia A Mensagem. Então, o propósito dessa Bíblia é escrever de forma bem fluida, bem atual. Então, provavelmente, quem lê em Bíblias mais tradicionais podem não entender o que está escrito ou achar que está diferente, mas é que realmente essa tradução aqui é uma tradução bem popular, bem voltada assim para os dias de hoje. E eu gosto muito de ler nessa Bíblia, mas eu leio vários outros. E eu leio essa quando eu não estou conseguindo entender as outras. Então, se alguém sentir muita diferença, é por isso. Agora sim, vou ler. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes.
Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir ao amor. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna no amor. Se tudo o que querem é benefício próprio, enganar os outros, acabarão inimigos do amor. E acham que o amor não liga? Pois ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor é simplesmente incomparável. E o amor ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Grande, né? Forte, né? Então, fico com esse começo que o amor não combina com o egoísmo e que o oposto do amor talvez não seja o egoísmo, seja o ego, seja o individualismo, seja o pensamento estreito, pequeno, voltado para o próprio umbigo. E é a partir daí que acontecem todas as grandes guerras e mazelas e doenças de uma pessoa, de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo. Todas as grandes dores e males que temos vêm pela falta de conexão com o amor. No fundo, todos nós só queremos ser amados. E se esse amor, ele se confunde, né, com várias faces, né? O amor do ciúme, o amor que não é amor, né? Se traveste de ciúmes, de inveja, de competição, de preconceito, de julgamento, de intolerância, de violência, de revolta desnecessária, de vícios, obsessões, que na verdade todas não têm a origem no amor profundo, tem origem no ego, tem origem no seu lado mais mesquinho. Então é aí que esse trecho fala, ele vem falar que nós todos, aí também aí eu vou dialogar com a religião oriental, né? Tem uma parábola se eu não me engano, do budismo, não sei, mas eu sei que é de uma religião oriental, que aí tem uma parábola que um menino pergunta para o mestre: mestre, eu sou bom ou sou mal? Aí o mestre fala: olha, você tem 2 lobos. Você tem um lobo bom e você tem um lobo mau. Qual lobo você alimenta? Então essa é a questão. Todos nós temos... Essa questão, estou viciada. Esse é um ponto, né? Todos nós nascemos com essas 2 pulsões, tanto para o mal e quanto para o bem. E vamos chamar de mal e bem aqui as ações, atitudes e pensamentos que você tem para o amor e os pensamentos e ações e atitudes que você tem para o ego. Por quê? Porque o ego, ele é vaidoso, o ego é mesquinho, o ego é invejoso, o ego é medroso, o ego tem medo do que as pessoas vão pensar. O ego é capaz de fazer a pior estratégia para se manter naquele mesmo lugar de conformidade. O amor não, o amor é bravo, o amor é corajoso, o amor não se conforma, o amor quer atravessar, o amor quer viver, o amor tem prazer em estar vivo, o amor tem prazer em enfrentar. Então, qual dessas 2 energias você alimenta? Então, tanto uma energia quanto a outra, uma persona quanto a outra, elas têm características.
Então, esse também é um convite para você analisar o que você está alimentando em você. Você está alimentando o amor ou você está alimentando o ego? E aí você pode, então, reparar ao seu redor também se as circunstâncias da vida que você está, o lugar, a relação que você tem com o ambiente que você mora, que você trabalha, as pessoas que te rodeiam, o relacionamento que você está, o que você tenta estabelecer com alguém, quer seja amizade, quer seja homem, mulher, ou o que seja na área amorosa. Se esses relacionamentos, eles estão te emanando amor ou estão te emanando ego? Estão te fazendo... O que eles estão te dando? Eles estão te dando vida? Eles estão te levando para o seu melhor ou eles estão te levando para o seu pior? Eles te dão mais alegria ou te dão mais alegria e liberdade de expressão ou te dá mais opressão? Ou te dá mais do seu pior? É disso que esse texto fala e é disso que é esse ponto que a gente tem que prestar atenção em todas as escolhas que a gente faz, porque todos nós, sabendo falar ou não, tendo dente ou não, sendo criança ou não, adulto ou não, especial ou não, todos nós temos capacidade de perceber se a gente está fazendo uma escolha para o mal egóico ou para o bem coletivo. Lembrando que esse bem coletivo, o amor, tem a característica de ser coletivo e individual ao mesmo tempo. O amor te oferece um caminho ético. E o que é o ético? O ético é o equilíbrio interno. A ética está no equilíbrio interno, em que você consegue ter discernimento nas atitudes, ações e palavras, em qual você preserva a si, preserva o seu espírito, a sua alma, mas também preserva o outro. E se todos nós começarmos a movimentar dessa forma, sim, a gente é capaz de se curar, a gente é capaz de curar o universo ao nosso redor, sim, a gente é... Claro que chega um ponto que é utópico, mas sim, esse é o caminho para curar até o mundo. E quem sabe essa parada que a gente está aí de Covid, né, essa tensão que a gente está vivendo, não seja um recado do universo dizendo isso, né? Dizendo, olha aqui onde a gente chegou como humanidade. Será que é isso que vocês querem? Será que é isso? Será que realmente é isso que vocês querem? Ficar afastado das pessoas, não ter relacionamentos tão próximos, ficar um com medo do outro, escondido em casa, escondido dos lugares que você gostaria de ir, de estar, se limitando a pouco contato? Pois as escolhas que vocês têm feito te levaram até esse lugar. É isso que vocês querem como humanidade? As coisas falam com a gente, né? Os recados estão aí para quem quiser ler. Então, claro que nós todos temos o livre-arbítrio, nós como indivíduos podemos sim mudar o nosso espaço. Ok, pode ser que o seu governante não queira, o seu prefeito não queira, a sua vizinha não queira, a sua família não queira, mas você quer. E é o suficiente para o amor entrar e poder transformar a sua vida e te guiar a caminhos de amor e levar a você a pessoas e lugares que estão na mesma busca que você. Sempre no amor, sempre no diálogo, sempre na paciência, sempre no equilíbrio, porque divergências, discussões, assim, sempre vão ter. Mas você pode escolher atravessar o problema com o lobo bom ou atravessar o problema com o seu lobo mau. Então esse é o recado dessa passagem que eu acho profundíssima. E agora eu vou dar outros exemplos de manifestações e questionamentos de amor na dramaturgia.
Vamos ao clássico Romeu e Julieta de Shakespeare. Romeu e Julieta são dois jovens que se apaixonam e a questão é que as duas famílias se detestam, se odeiam, sabe por quê? Porque os dois são comerciantes na mesma feira e são concorrentes diretos. Então, um compete com o outro o tempo todo, um quer mostrar para o outro que é melhor o tempo todo. Se você tem um espírito competitivo, provavelmente você também tem um grande espírito invejoso. Porque o que é a inveja? A inveja é uma paixão, uma admiração distorcida pelo outro e que revela o que você tem em você que você não conhece. Se você tem inveja de uma mulher porque ela é bonita, é porque você não conhece a sua beleza, você admira a beleza dela, não conhece a sua beleza e quer ter a beleza dela, ou seja, uma distorção uma distorção de interpretação. Então, se você quer ser bonita, você tem que fazer trabalhos de autoconhecimento e perceber onde a sua beleza se manifesta, onde a sua energia de atração, de poder, de sexualidade, de sensualidade, de amor por si, pela vida se manifesta. E aí você vai cultivar esse relacionamento e aí o amor vai florescer e você vai se liberar dessa questão. E vai passar a torcer e a gostar de mulheres que sejam tão bonitas ou mais, porque elas vão te inspirar a ser mais bonita e até mais do que você vê.